Posso sentir a tua unção tomar a minha vida. Vou me derramar, prostrar-me diante de ti. Então me entregar totalmente a ti. Vem, vem, tocar em mim. Vem, vem, quero te sentir. Vem, vem, soprar aqui. Posso sentir o teu tocar. Posso sentir a tua presença. Aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Boa tarde, é com alegria que nós estamos entrando na sua casa, é com alegria que nós estamos entrando nesta tarde com você, nesta tarde, para que nós possamos compartilhar através da palavra, através do Espírito Santo, aquilo que Deus tem realizado e estabelecido sobre as nossas vidas em Cristo Jesus. Deus tem falado comigo que esse ano de 2015 é o ano apostólico de Elim, ou seja, quando o povo de Israel, eles saíram do Egito, saíram da escravidão, atravessaram o Mar Vermelho, e assim que eles entram no deserto, o Senhor proporciona para eles uma condição nova espiritual. Eles se deparam, estavam com sede, mas eles se deparam com 12 fontes, e essas 12 fontes de Elim tipifica 12 aspectos da manifestação, da revelação do senhorio do Senhor Jesus Cristo. Posso ver amém? Amém. E esse ano de 2015 tem sido um ano de Elim, e a cada mês representa uma fonte, e cada fonte uma revelação, uma manifestação, uma tipificação da vida e do ministério do Senhor Jesus. Por exemplo, janeiro foi a fonte da salvação, né? Fevereiro foi a fonte da libertação, se eu não me engano, né, amor? E assim por diante. E este mês, o mês de novembro, é o mês da conquista, é a fonte da conquista. E você acha que é coincidência que nós estamos iniciando esta programação justamente no mês de novembro? Eu não creio que é coincidência. Aliás, eu não creio em coincidências. Amém, amor? Nós cremos em cristocidência. Então, receba esta unção do Espírito Santo sobre a sua vida, porque este mês é um mês de conquista, em nome do Senhor Jesus. Posso ir, amém, amor? Glória a Deus. Boa tarde, você que está nos assistindo nessa tarde abençoada. Estamos na programação do programa Vida Plena com Deus. É um programa patrocinado pelos dizimistas e ofertantes das igrejas Comunhão Plena. Nós louvamos a Deus pela vida dos nossos membros, dos nossos patrocinadores. Posso ouvir um amém? E também, essa é uma programação que está aqui para abençoar a sua vida. E se você quer ser também nosso patrocinador, você vai estar vendo aí embaixo algumas informações que você pode estar também patrocinando essa programação que tem atingido vidas espiritualmente falando, fisicamente falando, muitas curas, muitas libertações, e você faz parte disso, em nome de Jesus. Amém? Programa Vida Plena com Deus, com você do meio-dia até as 15 horas, de segunda a sexta. Nos ajude a divulgar essa programação, porque eu tenho certeza que você vai receber testemunho das pessoas que você estiver indicando essa programação para abençoar vidas em nome de Jesus. Você que não tem a NET 198,
pode estar também acessando a nossa programação pelo nosso site www.igrejacomunhãoplena.com.br www.igrejacomunhãoplena.com.br. Você pode estar acessando o nosso site, logo do lado direito, lá em cima, tem o programa Vida Plena com Deus, e você vai estar nos acompanhando ao vivo via internet, aonde você estiver, no seu celular ou em outro país, em outro lugar, você pode estar nos acompanhando também. E este bloco, esse primeiro bloco aqui, chama-se Meu Amigo Espírito Santo. É um bloco onde o nosso apóstolo Sérgio Lopes, ele fala a respeito do nosso amigo Espírito Santo, a respeito desse Santo Espírito que nós temos experiência de vida, de estar caminhando com ele através do reino de Deus. E você também pode ter, você que está me assistindo, você que está aí escutando essa programação, talvez pela primeira vez, você estava aí buscando canais e nos encontrou. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo fez você me ouvir agora, me assistir agora, porque ele quer alcançar a sua vida. E ele quer dizer para você, ele quer influenciar a sua vida através da unção dele, através da unção do Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Então, o nosso amigo Espírito Santo, ele vai invadir a sua vida se você permitir, e vai transformar tudo aquilo que estava bagunça, tudo aquilo que estava confuso. O nosso Deus não é um Deus de confusão, porém, ele é especialista em transformar a confusão em bênção. Posso ouvir um amém? Se você precisa da ajuda dele nesse sentido, o Espírito Santo está aqui para te ajudar, em nome de Jesus. Amém, apóstolo? Mil amém, glória a Deus, aleluia. Antes de eu compartilhar com você acerca do Espírito Santo, que ele é uma pessoa, ele é a terceira pessoa da Trindade, ele é tanto Deus quanto Deus Pai é Deus, quanto o Senhor Jesus é Deus, o Espírito Santo Jesus não é inferior a Trindade vive em comunhão plena, amém? Por isso que o nosso ministério chama-se Igreja Comunhão Plena, porque o Pai, o Filho e o Espírito estão em perfeita comunhão, e tem comunhão plena, e nós podemos em Cristo Jesus, também termos comunhão plena com Deus Pai, na pessoa do Senhor Jesus, através do Espírito Santo. Mas antes de eu compartilhar com você especificamente sobre o Espírito Santo, eu quero mandar um abraço, um beijão para uma pastora que é muito amada, muito querida, muito alegre, extrovertida. Qualquer momento nós vamos trazê-la aqui, já está convidado. É a pastora Benê. A pastora Benê, da Igreja Comunhão Plena, é a mãe da pastora Márcia Guaicuru. E esta pastora, essa pastorzona Benê, era uma profetisa, uma mulher cheia da graça, da unção do Espírito Santo, e ela atua ministerialmente, juntamente com a sua família, a pastora Márcia Guaicuru e o pastor Jorge, né, lá na nossa Igreja Comunhão Plena do Tatuapé. Então eu quero mandar um abração, um beijão para a pastora Benê, que está fazendo aniversário hoje. Inclusive a pastora Márcia Guaicuru não foi possível estar aqui conosco hoje, com Mulheres em Comunhão, amém? Porque ela está com a sua mamãe, comemorando. Então um beijão para você, pastora Benê, feliz aniversário, que o Senhor te abençoe, te prospere, e que a cada ano você seja presenteada com essa presença e com esse poder do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Bispa Vera? Amém, glória a Deus. Parabéns, pastora Benê, parabéns, pastora Sabrina, também, que está aniversariando hoje. É verdade, pastora Sabrina. Parabéns, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, viu? É verdade, e amém. E olha, eu quero compartilhar algo com você acerca do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele tem sentimento. Se você fizer um estudo no livro de Atos dos Apóstolos, você vai notar, você vai perceber, não de uma maneira subliminar, não de uma maneira velada, mas de uma maneira clara, revelada, que o Espírito Santo, ele era uma pessoa atuante, participante
participante, a tal ponto de ele aconselhar a liderança da igreja, a tal ponto do Espírito Santo trazer instrução para a igreja. Posso, amém? Então, quando você torna-se um homem ou uma mulher cheio ou cheia do Espírito Santo, você começa a desfrutar dessa comunhão com Deus. Você começa a provar, a experimentar o melhor de Deus sobre a sua vida. Eu creio, em nome do Senhor Jesus, que o derramar do Espírito Santo não ficou restrito a 2000 anos atrás, nos dias da igreja primitiva, mas o Espírito Santo continua atuando, continua manifestando, continua operando, continua revelando, continua libertando, continua restaurando, continua curando, porque esta é a obra, esta é a missão do Espírito Santo. Jesus, quando instruiu os seus discípulos para que não saíssem de Jerusalém, é porque Jesus sabia que o Espírito Santo teria, na verdade, uma função, uma missão. Qual era a missão do Espírito Santo? Fazer com que os discípulos compreendessem, entendessem o propósito de Deus sobre a vida deles e através da vida deles. Ouça-me, entender o propósito de Deus sobre você e o propósito de Deus através de você. Mas quando isso acontece na prática? Quando você torna-se um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo. Quando você torna-se um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, automaticamente, é uma lei espiritual, você acaba, na verdade, compreendendo. A sua mente abre-se, o seu entendimento é aberto, o seu espírito é aberto, as suas emoções são abertas, você torna-se uma pessoa sensível espiritualmente. Você deixa de ser uma tábua, você deixa de ser tábua, uma pessoa oca, uma pessoa vazia, uma pessoa indiferente. Você deixa de ser uma pessoa incrédula, você torna-se uma pessoa sensível ao Espírito. Sensível espiritualmente. Você torna-se uma pessoa que tem discernimento, você consegue discernir a origem, você consegue perceber, você consegue notar o mundo espiritual. Eu não estou falando sobre ser místico, eu não estou falando sobre misticismo, eu não estou falando sobre você ser uma pessoa estranha, uma pessoa normal, uma pessoa amável, uma pessoa que tem a graça do Senhor, uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, uma pessoa com autoestima, uma pessoa entusiasmada, uma pessoa fervorosa, uma pessoa prática. As pessoas confundem. Elas pensam que pelo fato de serem cheios do Espírito Santo não são práticas. Não são inteligentes. Não é verdade? Mas você pode ser uma pessoa estudiosa, você pode ser uma pessoa inteligente, intelectualmente falando, você pode ser uma pessoa preparada, porém, você é um homem, uma mulher que se dá a Deus, que se oferta a Deus, que oferece a sua vida, oferece os seus talentos, oferece, na verdade, seus sonhos, oferece, na verdade, a sua vida para Deus. Você entrega-se para Deus. Agora, alguns pensam que pelo fato de serem cheios do Espírito Santo, agora eles têm que viver enclausurados, eles têm que viver afastados da sociedade. Eu procuro imitar Jesus. Jesus ia em festa, e eu não ia, bispa? Ia. E a maioria das festas que Jesus ia, você sabia que era somente com ímpios? Era com ímpios. Eu lembro-me uma vez, em Sorocaba, tá? Que eu fui convidado por uma irmã evangélica, e ela chegou para mim e falou assim: irmão Sérgio, a minha família toda não é evangélica, os meus irmãos não são evangélicos, alguns até bebem, e
E é o aniversário da minha mãe, e minha mãe é a única evangélica da família. Irmão Sérgio, como eu gostaria de evangelizar a minha família. Você iria nesse aniversário? Eu perguntei, Espírito Santo, e aí? O Espírito Santo falou, vá nesse aniversário. E aí, eu falei, eu vou sim, irmã Neuza da São João, lembra? A Neuza mora em Sorocaba. Irmã Neuza, se você está nos assistindo, um abração, um beijão para você em Cristo Jesus, amém? E aí a irmã Neuza me convidou. E eu falei, Neuza, eu vou, em nome de Jesus. E chamei alguns irmãos para ir comigo. E um irmão que estava comigo, muito meu amigo, quando ele chegou na festa, o pessoal estava com agogô, pandeiro, repelique, tinha um surdão, instrumentos de samba, né? E aí o Espírito Santo falou comigo, olha, você vai achar loucura. Eu fui de calça jeans e chinelo, não foi? Eu tinha um problema no pé e eu não ando de chinelo, não tenho hábito de andar de chinelo na rua. As pessoas mandam de chinelo. Meu irmão, quando eu cheguei naquela festa, parecia que eu tinha descido no morro. Ah, não é, Vera? Foi mal barato. Quando eu cheguei lá, as pessoas falaram comigo, não fale palavras religiosas, fale gíria com eles. E não se identifique como evangélico. Depois eu vou instruir você e aí você vai se identificar como evangélico cristão. Eu falei, nossa, Espírito Santo, tremendo, vai ser legal. Aí tudo bem, estou lá na festa, o pessoal tomando cerveja, eu não bebo, em Cristo Jesus, amém? O pessoal fumando, tinha um pessoal até do lado, assim, meu direito, assim, fumando um baseado. Eu, deixa Deus ser Deus. Um amigo meu chegou para mim e falou, irmão Sérgio, é o seguinte, o Espírito Santo está muito triste com esse lugar. Esse lugar aqui não é de Deus para nós estarmos. Eu falei, irmão, que Espírito Santo é esse? Porque o meu amigo, o Espírito Santo, ele falou comigo justamente o contrário. Eu não sei qual é o seu Espírito Santo, mas o meu amigo, o Espírito Santo, falou comigo que aqui, que ele nos trouxe. E daqui a pouquinho, aguarde 1 hora, você vai ver que vai um reboliço nesse lugar, para a glória do Senhor Jesus. Por quê? Porque Jesus estava no meio dos beberrões, no meio dos doentes, no meio dos oprimidos, no meio dos pecadores. Jesus estava no meio dos pecadores, proclamando, anunciando o reino de Deus. Oh, aleluia, a glória de Deus. Por isso que o Espírito Santo preparou esta programação, uma programação diferente. Porque eu não sou religioso. E a igreja Comunhão Plena não é religiosa. Nós somos uma igreja sem 4 paredes. Tanto é que a sede está no hotel, né, bispa? É verdade. Porque nós não somos fechados nas 4 paredes. Nós estamos fora das 4 paredes, porque nós estamos anunciando, proclamando, declarando, profetizando, pregando através da palavra e do Espírito de Deus a manifestação do reino de Deus. Glória a Deus. Para a glória de Senhor Jesus. Quando deu 1 hora, de repente, na hora de assoprar a velhinha e cantar parabéns, o Espírito Santo falou comigo, é agora. E sabe o que eu fiz, queridos? Eu peguei, antes disso, eu peguei um surdão, peguei uns jovens, as crianças, e comecei a cantar Eu Navegarei no Oceano do Espírito em ritmo de samba. O quê? Mas foi para onde? Eu no mundo saí, eu sou branquelo, mas minha mãe de leite era mana, era negra. A minha mãe de leite, porque minha mãe, quando eu nasci, minha mãe não tinha leite. Então minha mãe tinha uma amiga, e essa amiga era negra Zulu, amiga da minha mãe. E ela foi a minha mãe de leite, ou seja, eu tenho na veia, sangue dos manos. Eu já desfilei em escola de samba, já desfilei quando eu estava no mundo, claro, eu não tinha Jesus. Eu desfilei em escola de samba, muita escola de samba famosa. Eu fazia roda de samba.
Eu era do mundão mesmo. E foi ali que Jesus me alcançou, foi ali que Jesus me pegou. Eu sei que eu não tenho cara de crente, muito menos de sambista, né? Glória a Deus, aleluia. Mas essa cara que Deus me deu, que o Senhor me leve em lugares para anunciar o reino dele através do seu Espírito. Posso ouvir um amém, amor? Amém. Posso ouvir um aleluia? Então, quando eu e a minha esposa entramos, e a gente não tem cara de crente, né, amor? Glória a Deus por isso. Glória a Jesus. Posso amém? Que Deus nos deu, nós entramos, amém, com uma linguagem simples, popular, mas nós anunciamos o poder do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E as vidas são libertas, as vidas são curadas, são reveladas pelo poder do Espírito Santo. Por quê? Porque eu decidi viver isso aqui, ó, queridos. Eu decidi imitar o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu comecei a ir para um monte e um grupo de pastores tradicionais perguntaram para mim: mas irmão Sérgio, por que você vai ao monte? Me dá uma explicação teológica sobre o monte, porque as pessoas vão para o monte e não sei o quê. A Bíblia diz que Jesus disse, nós temos que entrar no nosso quarto, fechar a porta, nos ajoelhar. Eu falei: irmão, uma pergunta, Jesus ia no monte? Jesus ia no monte. Então eu decidi imitar Jesus, eu também vou para o monte. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Eu não sei, as pessoas complicam. As pessoas complicam e Jesus veio para descomplicar e deixou o Espírito Santo para facilitar a sua vida, para trazer facilidade, para trazer desembaraço, para não deixar você embaraçado, em conflito, oprimido, entristecido, abatido, desanimado. O Espírito Santo, a função do Espírito Santo é, levantar você. É dar um up. É levantar a sua vida, capacitar você, aleluia, encher você da graça de Deus, fazer com que você tenha visão espiritual, visão sobrenatural, você tenha fé, você seja uma pessoa fervorosa. Amém. Peguei os instrumentos lá nessa festa, peguei o surdão e comecei e cantar: eu navegarei no oceano do Espírito, em ritmo de samba. As crianças aprendem rápido, já comecei a ensinar as crianças. Daqui a pouco eu canto teu sangue garante a vitória, em ritmo de samba. E comecei a cantar com as crianças. Aí a roda, formou uma roda. Quando formou a roda, eu ia evangelizar. O Espírito Santo falou: calma, não está na hora ainda, só fica cantando, louvando. Você vai ver o que eu vou fazer. Amém, Senhor. Eu continuei brincando com as crianças, veio os jovens, veio adolescentes. Daqui a pouco me chamaram para orar, para soprar a vela. Porque a irmã, que era aniversariante, ela pediu para que eu orasse. Quando pediram para que eu orasse, eu falei: nossa, mas ele vai orar? Ele está indo no samba, ele está com o pessoal, ele vai orar? Eu falei: eu vou orar. Ninguém sabia que eu era evangélico. Eu estava infiltrado. O agente secreto de Jesus. De repente, eu falei: antes de orar, eu quero dar o meu testemunho. Dei o testemunho de cura de câncer da minha mãe. E depois que eu dei o testemunho, as pessoas começaram a chorar. Aí eu falei: você era o filho da irmã, lembra? O Espírito Santo está me revelando que você, mano velho, é o seguinte: Deus deu livramento de morte para você. E o livramento que Deus deu de morte para você, o sinal do livramento de morte está no seu corpo. Moral da história: ele recebeu vários tiros numa briga e uma bala entrou na região e perto do coração, e ele não podia tirar essa bala. Lembra disso, Vera? E o Espírito Santo revelou. Ele começou a chorar, confessou que era verdade aquela revelação do Espírito Santo. A mãe dele começou a chorar. E sabe qual foi o presente que Jesus deu para o aniversário daquela irmã? O filho dela. E toda a família dela aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Como? Eu estava de chinelo, meu irmão, nem a havaiana era. Posso, amém? Eu estava lá. Parecia que eu tinha descido do morro. E o Espírito Santo falou comigo: não
fale que você é evangélico. Simplesmente compartilhe a sua experiência com Deus. Ou seja, as pessoas estão cansadas de religião. As pessoas querem viver, querem provar. Posso ouvir um amém? Porque as religiões, elas não trazem vida, elas apenas apresentam dogmas, instruções, e de instrução a gente está cansado. Nós queremos provar, nós queremos experimentar, e é este o propósito de Deus em nós estamos aqui. Eu estou ministrando, eu estou profetizando. Você que está ligado agora nesta programação, acabou de ligar agora, você está perguntando o que é isto, o que é isso que ele está falando. É o Espírito Santo que está ministrando sobre a sua vida. E quando a minha esposa estava falando, o Espírito Santo me mostrou uma moça chamada Mariana. O nome é Mariana. Você está oprimida, angustiada. Enquanto eu estou ministrando para você, você está assistindo. Você está pensando trancar sua matrícula na faculdade. Não faça isso. Não tranque a matrícula. Aguarde. Haverá um milagre da parte de Deus sobre a sua vida, Mariana, porque o Senhor te chama pelo nome. É o Espírito Santo que está revelando agora. Deus tem um propósito na sua vida. Não há coincidência nenhuma em você estar nos assistindo. É Cristocidência, em o nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus. E pode ligar para cá agora. Pode ligar no telefone, isso do programa operadora 011 3895-7884. Pode ligar agora. Bispa, eu estou querendo atender o povo. Amém. Eu quero atender o povo em nome do Senhor Jesus. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Você pode mandar o seu pedido de oração através do WhatsApp. Amém, Bispa? Você pode falar? O WhatsApp é 0 operadora 11 97535 4564. 0 operadora 11 97535 4564. Esse telefone é só para você mandar sua mensagem, seu pedido de oração. Agora, se você não tem o WhatsApp, você quer também falar ao vivo, pode ligar agora. 0 operadora 11 3895 7884. 0 operadora 11 3895 7884. Amém? Pode começar a ligar, que o apóstolo hoje vai fazer dose dupla, né? De manhã e à tarde vai atender. Vou atender você, vou atender. Nosso programa é até às 3 horas da tarde. Eu vou estar ministrando sobre a sua vida, atendendo a sua vida. Inclusive, eu quero tomar uma água, eu quero água. Nara, eu quero água. Se vira, busca água. Eu quero água, estou com sede. Aleluia. Em nome de Jesus, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo neste lugar, a manifestação do poder de Deus. O Espírito Santo está atuando aí na sua vida. O Espírito Santo está se manifestando na sua vida. Em nome do Senhor Jesus, chega de você perder. Chega de você ser derrotado. Chega de você ser envergonhado. Chega do diabo tá dando risada na sua cara. Aleluia. O diabo dando risada na sua cara. Chega, hein? Basta. O Espírito Santo está quebrando cadeias. O Espírito Santo está quebrando cadeias. O Espírito Santo está quebrando cadeias em nome do Senhor Jesus. Pode entrar aqui. Pode entrar aqui. Pode entrar, querida. Em nome do Senhor Jesus, obrigado. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo está sendo manifestado aí, aonde você está. Eu ministro a unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Por quê? Porque o Senhor Jesus revela na sua palavra. Se eu pedir alguma coisa, qualquer coisa, em nome de Jesus, eu vou receber.
Eu vou receber, você vai receber. E em nome do Senhor Jesus, eu declaro, eu profetizo que o Espírito Santo está sendo derramado sobre a sua vida, sobre áreas da sua vida, sobre situações da sua vida, quer sejam pessoais, quer sejam familiares, quer sejam econômicas ou financeiras ou ministeriais. Há um derramar do Espírito Santo nesses dias, e este derramar do Espírito Santo é para fazer você viver o melhor de Deus sobre a sua vida. Glória a Deus, apóstolo. Eu estou aqui no WhatsApp, ao vivo aqui no WhatsApp, com a irmã Mariana, que você revelou, ela é de Belo Horizonte. Ela fala, pastor, eu sou a Mariana, da qual você disse que queria trancar a faculdade. Meu nome é Mariane, moro em BH e tenho vivido momentos de angústia. Hoje cedo eu tive uma conversa com meu esposo e minha mãe, justamente para decidir se trancava ou não a faculdade. Ah, bispo, eu vou me jogar aqui agora. Agora eu vou me jogar aqui no chão. Dá glória a Deus aí. Dá glória a Deus aí, bispa. Meu Deus do céu. Isto é o poder do Espírito Santo em nome de Jesus. Amém? O Senhor está visitando a sua vida. O Senhor está visitando a sua causa. O Senhor está visitando as suas necessidades. Aleluia. Aqui, meu irmão, não tem nada armado. Amém? Posso ouvir um aleluia? Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Posso ouvir um glória a Jesus aí? É o poder do Espírito Santo que está se manifestando nesse lugar. E quando o Espírito Santo está atuando, está se manifestando, vidas estão sendo reveladas, vidas estão sendo ministradas, e o Espírito Santo me mostra uma senhora que está nos assistindo lá no Ceará, em Fortaleza. Você está nos assistindo aí no Ceará. Há uma situação que você está passando com a sua mamãe, e o Espírito Santo está visitando agora. O Espírito Santo está visitando agora. O Espírito Santo está visitando. Eu estou vendo, Bispa Vera Lopes, pessoas que estão sendo ministradas pelo Espírito Santo. Não é somente a Mariana que foi revelada pelo Espírito Santo, mas é você, é você, é você, é você. Recebe agora, receba agora, receba agora, receba agora, em nome do Senhor Jesus. Você nessa cadeira de roda agora, levanta dessa cadeira de roda, em nome do Senhor Jesus. Levanta, o Senhor, abre os teus tímpanos, aos teus olhos, o Senhor te cura, o Senhor te liberta. O Espírito Santo está me mostrando um jovem viciado em crack, e a mãe apavorada. Mãe, você está me assistindo, você está chorando. Pega a peça de roupa, a camisa agora, do seu filho agora, que está no crack. Pode pegar, porque fazem 3 dias que ele não vem para casa, e ele está lá no crack, na Cracolândia, mas pode pegar a camiseta desse jovem agora. Eu estou sentindo o poder do Espírito Santo. Oh, meu irmão, parece que eu vou voar aqui. Eu estou sentindo a presença do poder do Espírito Santo, e o meu amigo Espírito Santo, ele quer ser seu amigo. Ele quer ser seu amigo. Eu não sou privilegiado, mas o Espírito Santo está disponível a todo aquele que crê em Jesus, a todo aquele que está disposto a servir ao Senhor Jesus, a todo aquele que está disposto, meu querido, minha querida, a louvar e adorar o Senhor Jesus. O Espírito Santo está sendo liberado sobre a sua vida, está sendo liberado sobre a sua vida, está sendo liberado sobre a sua vida. O Espírito Santo, ele está se manifestando, e eu quero atender as pessoas aqui no ar. Eu quero conversar com você em nome do Senhor Jesus. Estamos já com o Paulo do Rio de Janeiro na linha. Aleluia. Você que tentou ligar antes para nós e não conseguiu, é porque o inimigo está furioso, né? Mas ele já foi derrotado. Em nome de Jesus. As linhas telefônicas aqui do prédio inteiro deram problema, apóstolo, na hora que você mandou ligar. Mas já foi resolvido, e o Paulo do Rio de Janeiro conseguiu ligar para nós. Boa aqui tarde, ao vivo. Paulo. Boa tarde, Paulo. A paz do Senhor, irmão Paulo. Tudo bem com você, querido? Muito bom, mas vamos tentar.
Em nome de Jesus. Pode falar, estou te ouvindo. Meu problema é o seguinte: há 14 anos eu tinha AVC e paralisou lá de esquerdo do meu corpo. Isso tem prejudicado bastante a minha vida. Sei. Você teve um AVC há quanto tempo, Paulo? Há 14 anos. Há 14 anos. Isso. Sei. E qual é a parte do seu corpo que você não consegue movimentar? Braço, mão e pé esquerdo. E a perna esquerda? Braço, mão e perna E esquerda. a perna esquerda, praticamente lado esquerdo. Lado esquerdo todo você não movimenta, isso já fazem 14 anos. 14 anos. Quer dizer, eu ando, mas ando com muita dificuldade. Sei. E se eu declarar para você, em nome de Jesus, Paulo, que o Senhor te cura, você crê? Claro, creio. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Deus não pode mentir com a sua palavra. A Bíblia diz em Mateus capítulo 8, versículos 16 e 17, que Jesus apenas, com a declaração da sua palavra, expeliu os espíritos, curou a todos os enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas doenças e carregou com as nossas enfermidades. Portanto, em nome de Jesus, de acordo com o relato bíblico, Paulo, você está curado em nome de Jesus, você está curado pelo poder do nome do Senhor Jesus, e eu ordeno agora, eu estou ordenando, em o nome do Senhor Jesus, músculos, nervos, tendões se submetam agora, em o nome do Senhor Jesus agora. Comece a voltar agora, comece a mexer, Paulo, tudo aquilo que havia dificuldade, receba a sua cura, receba o seu milagre agora, Paulo, porque o nome do Senhor Jesus está sendo louvado e glorificado. Comece a mexer agora, irmão Paulo. Infelizmente, por enquanto, eu não estou mexendo, não. A coisa tem que acontecer, né? Irmão, eu não tenho nenhum problema com isso. O problema agora está com o diabo. Aleluia. Ele já foi derrotado na cruz do Calvário. Amém? A palavra já foi liberada sobre a sua vida. Amém, Jesus. Agora creia em o nome do Senhor Jesus, que a partir de agora já começou Glória a a Deus. processar o seu milagre. Jesus. Irmão Paulo, está me ouvindo perfeitamente? Está me ouvindo perfeitamente? Creio muito. Então, a partir de agora, eu determino, eu libero, eu profetizo agora. Jesus. Está liberado o teu milagre. Comece a mexer. Comece a mexer. Eu senti algumas coisas no braço, principalmente no braço na mão. Mas, por enquanto, eu não consegui fazer movimentar, mas... Você está sentindo uma melhora? Daqui a pouco acontecer. Comece a mexer. Amém. Isso, eu creio. Eu creio assim, Paulo. Eu creio. Eu também creio. Eu creio, Paulo. Então dá glória a Deus, Paulo. Começa a dar glória a Jesus, Paulo. Começa a dar glória a Jesus, Paulo. Aleluia. Em nome de Jesus, eu repreendo esse espírito de AVC e em nome de Jesus, se livre em nome do Senhor Jesus. Posso ver amém, Paulo? Amém. Posso ouvir uma aleluia? Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Sinta o poder do Espírito Santo aí, aonde você está agora. Nakasubi canta la barrácia, Aleluia. lepitereguebia canta la barrai, e começa já a mexer, porque eu estou vendo já a circulação, eu já estou vendo os nervos, eu estou vendo os músculos, assim como Deus falou com o profeta Ezequiel. Profetiza, e quando o profeta Ezequiel começou a profetizar, os nervos, aleluia, os ossos começaram a ver um reboliço, começou a mexer, assim também em nome de Jesus, a tua Glória perna, o a teu braço, a Deus. tua mão vai Aleluia. começar a movimentar, em nome de Jesus. Em nome Você de diz um amém? Jesus. Aleluia. Amém.
Glória a Deus, aleluia. Toma posse em nome do Senhor Jesus. E você vai ligar para mim e vai testemunhar, Paulo. Glória a Deus. Porque a partir de agora já foi liberada a sua cura em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Posso ver amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero glorificar o Senhor Jesus. Bispo, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo e eu quero explicar para os telespectadores. Existem curas, existem milagres. Milagre é na hora. É um processo imediato. Milagre. Deus é um Deus de milagre. É na hora. Amém? Existe também cura. O Senhor me deu tanto dom de curas como dom de milagres. Então, no Paulo, nós vamos ver cura. Nós vamos ver a cura, porque vai haver a manifestação da cura. E a cura não é um milagre. A cura é um processo. É um dia após dia. Pode acontecer em um dia, pode acontecer em 3 dias, pode acontecer em 7 dias, mas está liberado a palavra de cura em nome de Jesus. Aleluia. Amém, bispa? Amém, apóstolo. Posso ver um aleluia? Estamos com o Japão na linha também, apóstolo. Glória a Deus. Okayama, do Japão, a irmã Adriana. Amém, irmã? Boa tarde, irmã Adriana. É Adriano. Escreveram errado. É o Adriano do Japão, que já falou uma vez com o apóstolo. É Adriana ou Adriano? Adriana? A Vilma disse que era Adriana. Alô, poisão? Eu não tô ouvindo muito bem. Está muito baixo. Alô? Bem, Adriano. Alô? Tô ouvindo. Alô, Sérgio. Poisão? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem. Bem. Tá ouvindo bem agora? Da meia-noite, já vai ser meia-noite, já vai ser quarta-feira. Vai iniciar quarta-feira já, né? Em nome de Jesus. Pode falar, irmão. É que semana passada eu falei sobre que a minha esposa tinha saído de casa no dia 31 de agosto, né? Sei. E até hoje ela não retornou. Aí o apóstolo Sérgio profetizou que ela ia, dentro de 3 dias, ela ia retornar, né? Só que ela não retornou até agora. Sei. Veja bem, meu irmão. Eu disse para você até 3 dias, Deus dando um sinal. Posso ir amém? Amém. Posso ouvir um aleluia? Aleluia. Mas ela ligou para você? Ela ligou, mas não falou nenhuma letra. Mas ela ligou para você? Ela ligou, mas só que não falou nada. Ela ligou, mas não falou nada. Mas ela ligou para você, não ligou? E o sinal foi dado. Posso ouvir um amém? Amém. Então agora espera o cumprimento da profecia. Porque da forma que você falou, parece que a gente profetizou e não aconteceu nada. Você está entendendo? Agora, querido, presta bem atenção. O que eu falei para você, daqui 3 dias você vai receber um sinal. E as pessoas, sinal é uma coisa, agora cumprimento da profecia é outra. O sinal Deus já deu para você. Então agora você creia na palavra profética, porque ela vai voltar. Agora Deus não revelou. Glória a Deus. Posso ir amém, Adriano? Amém, glória a Deus. Então, glória a Deus. E eu louvo a Deus, porque Deus é um Deus que dá sinais para que a gente possa crer, prevalecer na fé, perseverar na fé, para que a promessa se cumpra. Posso ouvir um amém, Adriano? Glória a Deus. Amém, amém. O grande problema que havia com você, Adriano, é que você não conseguia ter fé. Você não conseguia se firmar na fé. A sua fé sempre foi uma fé oscilante, de altos e baixos. E o Espírito Santo quer ensinar você a ser um homem de fé. Posso ouvir um amém, querido? Glória a Deus. Então Deus deu um sinal para você. O sinal é que ela vai, olha, a revelação foi, vai haver um sinal que Deus vai te dar, mas ela vai voltar. Agora foi apenas um sinal, agora o restante da profecia vai se cumprir, porque nós temos que entender que a revelação profética, ela tem 2 partes que foi dado para você. Primeiro, que Deus, ela vai voltar. Segundo, que Deus vai dar um sinal.
um sinal para você, amém? Porque ela poderia nem ter ligado para você, ela poderia nem ligar para você, nada, mas ela ligou para você, porque ela não estava nem ligando para você, ela não estava nem atendendo você, mas ela ligou, e Deus deu um sinal. Então agora, creia, fica firme no Senhor, louvando, adorando, em nome do Senhor Jesus. Não murmure, porque Deus vai cumprir a palavra dele sobre a sua vida, para que o nome do Senhor Jesus seja louvado e glorificado. O meu nome seja diminuído, mas o nome do Senhor Jesus seja engrandecido para a glória do Senhor Jesus. Posso, amém, Adriano? Amém. Então fica firme, porque o Senhor vai te sustentar e o Senhor vai confiar a você as promessas que Ele tem sobre a sua vida, em nome de Jesus. Posso, amém? Deus abençoe você, Adriano. E fica firme em nome de Jesus. Posso, amém, bispo? Glória a Deus, aleluia. Eu lembro que o irmão Adriano ligou e ele estava esperando o telefonema da esposa, né, que não tinha entrado em contato ainda, e Deus falou para ele que daria um sinal e que ela iria voltar assim para ele permanecer firme. Então, fica firme, irmão Adriano. Não abra mão das promessas, e como o apóstolo falou, não murmure, não abra sua boca. Só agradeça ao Senhor, porque o que Ele promete, Ele cumpre. Amém? E você ama a sua esposa, você quer ela de volta. Então, no mundo espiritual, lute com a sua fé. Amém? Porque tudo aquilo que está amarrando a vida dela, que está amarrando e confundindo os sentimentos dela, o Senhor coloca por terra em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém, apóstolo? Amém, mil amém. Você pode continuar ligando, nós temos ainda 5 minutinhos. Em Você pode nome de continuar ligando Jesus, pra nós. bispa, eu estou sentindo muita presença do Espírito Santo, e é claro que o diabo, se o diabo pudesse, ele me esmagaria, mas ele não pode. Você já comeu aquele chiclete Babalu? Você já viu aquele chiclete Babalu que tem aquele líquido, dentro, né? aquele docinho vermelho? Pois é, meu irmão. Dentro de mim tem o sangue de Jesus. Então o diabo não aguenta. Posso ouvir um aleluia? É ruim para ele. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um glória a Jesus? Mas em nome do Senhor Jesus, amor, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro aí, Glória a com a irmã Deus, Rio de Luciana Janeiro. Ramos. Boa Vai tarde. mais alto que puder. Deus é maravilhoso. Pastor Ai, Marcelo consegui, está aí nos consegui. bastidores. Ai, Amém. Deus é bom, Jesus. Eu mereço. Pode né, falar pastor? alto, irmã Luciana, que nós não estamos conseguindo ouvir. Pode falar bem alto. Boa tarde, a paz do Senhor. Glória a Deus, agora está ótimo. Posso A ler, paz do irmã? Senhor. Olha, eu aqui, desde o meu aniversário no ar, eu mexendo no canal, aí vi essa programação. Eu me identifiquei muito. Essa programação está sendo uma bênção na minha vida, para a glória de Deus. Glória a Jesus. aleluia. Eu digo assim, o Espírito Santo de Deus está sendo assim, envolvendo meu lar. Amém. Amém. Eu falei até com uma amiga do Rio de Janeiro, que ela já assistiu, que ela estava afastada do ministério, e eu fiquei muito feliz porque o apóstolo, ela passou o WhatsApp, o apóstolo respondeu. Eu vi que ele é homem de Deus, porque a gente dá WhatsApp e não responde. E eu falei, tá vendo como esse homem de Deus? Irmão, assista essa programação. Ela é uma bênção. Eu digo pro povo do Rio de Janeiro, fica ligado nessa programação que vocês vão ver Deus poderosamente. Glória a Vocês vão se Deus. fortalecer com o Espírito Santo, porque nós precisamos do Espírito Santo, porque é Ele que intercede a Deus. E as igrejas não estão esquecendo do Espírito Santo. É verdade. Então eu estou me identificando muito, estou amando, eu peço a Deus para Deus abençoar a vida desse casal. Amém. Que seja abençoado, que Deus traga agora de volta esses 3 horários que a gente não estamos assistindo, porque para mim era tudo na minha vida. Mas eu creio que Deus está entregando, abrindo outra porta. Vocês vão entrar lá sábado, vão entrar lá domingo, porque o povo está precisando, o povo está com Amém, sede. Jesus. Tem povo que está machucado, e o povo está precisando de ouvir essa programação, que essa programação está sendo diferente, irmão. Glória a Amém. Deus. É uma programação que você senta, você não vê a hora passar das 6 horas, eu falo, já acabou as 6 horas, vou me armar, vou para a igreja. Glória a Deus. E hoje eu saí do meu culto da igreja, fui lá, fiz o meu depósito. É pouco, é o que eu posso fazer no momento. Amém. Mas Deus vai me abençoar, eu vou abençoar essa obra, porque essa obra de Glória Deus a vai Deus. expandir no mundo, no Rio de Janeiro, no Brasil
e no mundo. Em nome de Jesus eu creio. Amém, minha irmã. E quando Irmãos, eu posso profetizar a causa do meu esposo, Deus vai entregar esse meu filho, que há 6 anos nós estamos esperando. amém. Aleluia. Irmã, toma posse em o nome do Senhor Jesus Cristo, Amém, porque a Jesus. palavra do Senhor não Aleluia. volta vazia, mas faz antes o que lhe apraz e prospera para aquilo que o Senhor enviou. A palavra do Senhor é como um martelo que esmiuça a penha, ela é fogo consumidor. A palavra do Senhor, ela subsiste eternamente. Glória E a o Senhor Deus. Jesus diz que a sua palavra é espírito e ela é vida. A palavra do Senhor, o Senhor vela sobre ela para que seja cumprida. E a palavra do Senhor diz ainda que ele chama a existência das coisas que não são como se já fossem. Portanto, mulher, recebe. Receba aí, mulher. Recebe agora esta unção do Espírito Santo, esta liberação das promessas do Senhor sobre a tua casa, a tua família. Receba em nome do Senhor Jesus. Receba para a glória de Senhor Jesus. Eu creio nisso, Bispo Vera. Aleluia. Eu creio nisso. Eu creio no derramar do Espírito Santo sobre o Brasil. Eu creio, Brasil. Oh, sobre o Brasil. Aleluia. Chegou a hora do Brasil ser visitado pelo Espírito Santo. Chegou a hora da igreja cristã evangélica ser abalada pela presença, pelo poder do Espírito Santo em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, meu Deus, eu creio no derramar do Espírito Santo sobre a nação brasileira, sobre a sua vida, independente da sua posição social, independente da cor da sua pele, independente da sua cultura, Aleluia. mas dependente sim da promessa Glória a Deus. de Deus, Aleluia, segundo a sua palavra e o seu Espírito, em nome de Jesus. Em nome de Portanto, Jesus. receba para a glória do Senhor Jesus. Nós Amém. temos mais Mais um irmão que quer falar Maurício conosco. de Rio Claro, apóstolo. Isso, amém. Aqui na cidade de Rio Claro, interior do estado de São Paulo. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Boa tarde, apóstolo. A paz. Paz do Senhor. Apóstolo, aqui é o Maurício de Rio Claro. Eu tenho mandado, eu assisto o programa do apóstolo todo dia, é uma bênção. Está de parabéns, apóstolo. Obrigado. E eu estou ligando para o apóstolo fazer uma oração para minha esposa, que ela tem um problema no joelho. Sim. E esse joelho dela já foi várias vezes no médico e não sara, apóstolo. Então eu gostaria que o apóstolo fizesse uma oração para ela, para que Deus possa fazer um milagre. Amém. Irmão Maurício, a sua esposa está aí do seu lado? Tá, eu vou passar para ela, apóstolo. Pois não. Pois não, Eliana. Irmã Eliane, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Paz do Senhor também. O que é que você tem no joelho, querida? Então, eu já passei em vários médicos, dói muito e incha. Ah. E você sente dores constantes? Constante. Tá, não para a dor? Não. Nunca passou a dor? Há quanto tempo você tem essa dor? Já tá com uns 3, 4 meses já. 3, 4 meses, 24 horas com essa dor. Depois que eu tomo algum remédio, passa, mas depois volta. Volta, né? Tá. E você não está doendo agora? Tá doendo. Tá doendo. Tá. E o Maurício ligou para mim e pediu para eu orar pelo seu joelho. É verdade isso? É verdade, é meu marido. Seu marido, muito bem. Mas eu não vou orar não, irmã. Procura a sua dor agora. Procura a dor. O que aconteceu aí, irmã? Tá sumindo. Ah, tá sumindo? Tá. Você pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus. Eu pergunto para a irmã, Jesus orava pelos enfermos ou ele declarava a palavra? Os enfermos eram curados? Declarava a palavra. Jesus não orava. Eu decidi imitar Jesus. Aham. Assim como Jesus não orava pelos enfermos, e nem orava também pelos endemoniados, para o demônio sair, eu também não vou ficar orando. Jesus não orava pelos enfermos, eu também não vou orar. Eu só vou declarar
em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Demônio, sai em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, sai em nome de Jesus. Ser curado em nome de Jesus. Você já está curado. Amém. Quando você entrou já no programa, você já estava sendo ministrada pelo Espírito Santo. Mas o Senhor Jesus já estava curando você. Posso amém? Amém. Quando eu declarei sobre você, procura a sua dor, e Amém. você disse que a dor sumiu, é porque o Senhor disse para mim, toda vez que você declarar a minha palavra e mandar as pessoas receberem a cura, eu vou curar. Posso amém? Porque Amém. Deus não pode mentir com a sua palavra. Mas Deus está me mostrando também, irmã, a sua coluna. Eu vejo a sua coluna. Você sabia que eu vejo a sua coluna, eu vejo que o Senhor fazendo um alinhamento na sua coluna. Você está me ouvindo? Eu estou ouvindo. É verdade isso? É verdade. E o Senhor me mostra a sua cintura pélvica também. Aham. Cintura. E o osso sacro. Ou seja, a sua cintura, eu vejo ela desalinhada. A irmã está entendendo? Estou. Inclusive eu vejo que você tem um pouquinho a perna mais curta que a outra. Você sabia disso? Não, não sabia. É por causa da sua coluna. Ah, Senta agora e mede os seus pés, você vai ver que o seu pé é um pouquinho mais curto que o outro. é verdade. Mede agora os seus pés. Estou me vendo. Veja o calcanhar seu, se não é mais curto que o outro. É verdade, É verdade isso? Verdade. Por quê? Por causa da sua coluna. O Espírito Santo está me mostrando a sua coluna. E esse desalinhamento na sua coluna faz com que a sua perna fique mais curta. Mas o Senhor está te curando agora. O Espírito Santo está te curando agora. Amém? Amém. Estica agora a sua perna agora e veja como acabou agora. A perna que era mais curta voltou ao normal. Aham, voltou mesmo. Voltou mesmo? Voltou. Você pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus. Você pode glorificar o Senhor Jesus por isso? Glória a Deus. Amém. E tem mais, irmã. Hoje Deus está fazendo um check-up da casa deles. Aleluia. O Espírito Santo está me mostrando que está entrando um anjo da parte de Deus com uma espada de fogo na área da justiça. Amém. A irmã está entendendo? Estou. Porque Deus vai fazer justiça numa causa Aleluia. que vocês entregaram na mão de Deus. E vocês passaram uma situação difícil financeira por conta disso. Mas o Senhor está libertando hoje. O Senhor está quebrando isso hoje. Posso ver um amém, irmã? Amém, Senhor. Posso ver um glória a Deus? Amém. Glória a Deus. Isso é verdade, minha irmã? É verdade. Então receba agora em nome de Jesus. Amém. Abra sua mão direita agora e receba esta bola de fogo nas tuas mãos. Receba este baracá subcoma neguébia. Aramanso coma nagá subcanta na mantúria. Receba esta bola de fogo nas tuas mãos, porque a partir de hoje, aonde você colocar as tuas mãos, o Senhor abençoará, o Senhor prosperará, o Senhor está liberando a palavra dele sobre a sua vida. Posso ver, minha irmã? Amém, Senhor. Você sentiu o trabalho da tua mão agora? Muito bem. Queimando. Queimou mesmo? É verdade isso? Verdade. É verdade mesmo, irmã? Pode mesmo. Você está falando para me agradar ou é verdade mesmo? Não, é verdade, irmão. Então dá glória a Jesus. Não, glória a Jesus. Então dá glória a Deus. Bispa Vera, eu vou me jogar aqui. Deus está operando de uma forma maravilhosa. Receba esta unção do Espírito Santo em nome do Senhor Jesus. Que pena, né? Está acabando esse bloco, mas eu volto, hein? Na hora do seu milagre. Daqui a pouquinho eu estou voltando na hora do seu milagre. Olha, ajude-nos nessa programação. Divulgue essa programação. Divulgue, ore por nós, por favor. Compartilhe com os amigos, com a família, com seus familiares. E também você pode nos ajudar dando uma oferta de amor. Amém? A este programa. Está sendo uma bênção para você? Você acha que a gente deve continuar aqui nessa programação? Então nos ajude. Dê uma oferta de amor.
Amém? Se você não tem nenhuma igreja, você não faz parte de nenhuma igreja, você pode nos ajudar com seus dízimos, porque nós somos dizimistas. Eu e a bispa, nós temos um compromisso com Deus. Nós somos dizimistas, depois você vai falar sobre isso aí, amém? E nós investimos. E a Igreja Comunhão Plena também é dizimista. Todos os dízimos e ofertas que vêm para a Igreja Comunhão Plena, 20% nós damos para outros ministérios. Nós abençoamos pastores, abençoamos igrejas, abençoamos missionários. Por isso que nós somos abençoados. Por isso que Deus tem nos abençoado. Por isso que Deus não economiza, bispa. É verdade, O amor. céu se abre sobre as nossas vidas. E a maior Glória a riqueza Deus. que eu tenho, sabe qual é? A minha riqueza espiritual. É o Espírito Santo que me enriquece. E é essa riqueza que eu tenho ensinado à Igreja Comunhão Plena. É essa riqueza que eu tenho ensinado aos membros, aos obreiros, aos oficiais, aos ministros, aos pastores, a todos nós sermos enriquecidos É verdade. pela presença de Deus em Cristo Jesus através do Espírito Santo. E você também pode ser enriquecido. O céu também está se abrindo sobre você. Eu costumo dizer que Deus não tem economia no céu. Posso ouvir um amém? Por que Deus não tem economia no céu? Porque Deus não economizou. Ele deu o seu único filho. Abundante, né? Ele deu o seu único filho. Ele ofertou Jesus Cristo para a humanidade, para todo homem que aceitar a Jesus como Senhor Jesus, seja salvo. Jesus, ele se entregou na cruz do Calvário e enviou o seu Santo Espírito para todo aquele que crê em Jesus e está disposto a servir a Jesus. E o Espírito Santo, por sua vez, para todo aquele que faz parte do reino de Deus, para todo aquele que serve a Deus, o Espírito Santo, ele libera os dons espirituais, ele libera a capacitação, ele libera, ontem eu falei sobre revestimento, tira a sua nudez espiritual. Você torna-se uma pessoa vestida, revestida em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Daqui a pouquinho eu estou voltando a Às partir 15 das horas, às 14 horas. 14 horas, a hora do seu milagre. Vamos estar juntos. Eu quero ministrar a palavra e ministrar e profetizar através do poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Fica na Já paz. voltamos. Eu queria que colocasse um testemunho, porque as mulheres em comunhão já estão aqui a postos. É. Nós vamos ter a terapia com o Espírito Santo daqui a pouquinho e logo em seguida, no mesmo momento, no mesmo bloco, mulheres em comunhão. Então você que tem aí nos assistido, já coloque o seu pedido de oração, já coloque o que você precisa da bênção do Senhor, porque nós vamos estar orando água. o seu copo com água também, Amém. porque nós vamos estar orando por você. Daqui a uns minutinhos, nós vamos para um bloco de testemunho, um clipe, e nós já voltamos em nome de Jesus. Até já. Em nome de Jesus.